O que você está prestes a ouvir agora vai mudar completamente a maneira como você enxerga suas dívidas e sua situação financeira. Porque esta não é apenas mais uma história de fé vazia. É o testemunho real e documentado de um homem simples, de 68 anos, chamado apenas de seu José, que vivia uma vida honesta, trabalhando desde criança, mas que chegou ao ponto de dever 47 mil reais ao banco e não tinha mais nenhuma esperança nem forças para continuar lutando. Ele já tinha tentado tudo o que estava ao alcance humano, mas nada resolvia e as cobranças não paravam de chegar. E o medo de perder a casa onde criou seus filhos começou a sufocar seu coração dia e noite. Mas tem algo que aconteceu com esse homem que desafia toda a lógica e que vai fazer você entender que existe uma dimensão espiritual operando em favor daqueles que sabem acessá-la através de uma chave antiga escondida nas páginas da Bíblia Sagrada. Ele escreveu para o canal, dizendo palavras que ainda me arrepiam quando leio. Eu devia 47 mil reais ao banco e não tinha mais esperança. Eu só sabia orar e chorar de madrugada. Mas depois que fiz essa oração específica por 7 dias seguidos, tudo mudou de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Quando liguei para o banco no 8º dia, esperando ouvir mais uma cobrança, a atendente me deixou sem palavras, dizendo que não havia mais nenhuma dívida registrada no meu nome. Eu pensei que era erro do sistema e pedi para ela verificar novamente. Mas ela confirmou que estava tudo zerado e quitado sem explicação. Foi Deus, minha filha. Foi esse salmo que meu avô me ensinou quando eu era menino. Essas foram as palavras exatas dele. E quando li esse testemunho pela primeira vez, eu senti o Espírito Santo confirmando em meu espírito que essa mensagem precisava chegar até você que está assistindo. Agora, porque não é coincidência você ter encontrado este vídeo justamente no momento em que sua necessidade financeira está mais desesperadora e você já tentou de tudo, mas nada parece funcionar. Seu José passou a vida inteira confiando mais em Deus do que nos números frios de uma conta bancária. Mas mesmo assim, a vida o engoliu, como engole tantos trabalhadores honestos deste país. As contas chegaram uma atrás da outra. A aposentadoria, que era para trazer descanso, não dava conta nem do básico. Os remédios para a pressão alta consumiam parte do pouco que ele recebia. Os netos precisavam de ajuda e ele não conseguia negar. E de repente aquele homem que trabalhou a vida inteira se viu preso em uma dívida que crescia como bola de neve e que parecia impossível de pagar. Ele tentou negociar com o banco, mas os juros eram absurdos. Tentou fazer bicos mesmo com a idade avançada, mas o corpo já não aguentava. Tentou pedir ajuda para a família, mas todos estavam com suas próprias dificuldades. E foi quando ele chegou ao fundo do poço, quando não havia mais nenhuma saída humana visível, quando o desespero tomou conta e ele pensou em desistir de tudo. Foi exatamente nesse momento de trevas que algo aconteceu. Numa madrugada silenciosa, com o coração apertado de angústia e as mãos trêmulas de tanto medo, ele se lembrou de algo que havia esquecido por décadas. Uma oração que seu avô lhe ensinou ainda na infância, quando ele tinha apenas 8 anos de idade. O avô era um homem simples, que nunca teve estudo, mas que conhecia os segredos de Deus de uma forma profunda. Ele colocava o pequeno José no colo e dizia com aquela voz firme de quem viveu muito e aprendeu com a vida: meu filho, vou te ensinar algo que você nunca pode esquecer. Enquanto você orar este salmo com fé verdadeira e coração sincero, você jamais ficará sem dinheiro para o pão de cada dia e nunca viverá preso a dívidas que te escravizam.
Guarde isso no seu coração porque um dia você vai precisar. E então o avô abria a velha Bíblia de capa preta que ele herdou do pai dele e lia em voz alta o Salmo 37 com uma unção que o menino nunca esqueceu. Aquilo ficou gravado em algum lugar profundo da alma de José. Mas com o passar dos anos e as correrias da vida adulta, ele foi esquecendo. Casou, teve filhos, trabalhou muito, enfrentou 1000 batalhas. E aquela oração foi ficando para trás, como tantas outras coisas da infância. Mas naquela madrugada de desespero, quando ele estava sozinho no quartinho dos fundos da casa, chorando em silêncio para não acordar a esposa que já estava cansada de tanta preocupação, algo extraordinário aconteceu. Ele sentiu uma presença no quarto. Não era algo que ele via com os olhos físicos, mas era real, como o ar que respirava. E junto com essa presença veio uma lembrança nítida, como se tivesse acontecido ontem. Ele viu na mente dele a cena do avô no colo, ensinando o salmo. Ouviu novamente aquela voz, dizendo que ele nunca ficaria sem provisão. E naquele momento, ele entendeu que aquilo não era apenas uma lembrança aleatória. Era Deus falando com ele através da memória. Era o céu dizendo que ainda havia esperança. Então ele se levantou daquela cama, foi até a estante empoeirada, onde guardava a mesma Bíblia que o avô usava. Aquela Bíblia velha que ele não abria há anos. Passou a mão na capa, sentindo a textura do couro rachado pelo tempo. Abriu com reverência e procurou o Salmo 37. E quando seus olhos caíram naquelas palavras, algo dentro dele se incendiou. Não era mais apenas tinta sobre papel. Eram palavras vivas, pulsando com poder. Ele começou a ler em voz baixa, mas firme. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E quando ele leu isso, sentiu algo se mover dentro do peito. Era como se uma corrente invisível que prendia seu coração. Minha querida criança de Deus que está me ouvindo agora, eu preciso que você entenda algo fundamental que vai mudar completamente sua perspectiva sobre oração e provisão divina. Porque o que aconteceu com seu José não foi sorte nem coincidência. Foi o resultado de ele ter acessado uma lei espiritual que existe desde o princípio, mas que pouquíssimas pessoas conhecem ou sabem como ativar corretamente. E essa lei espiritual está escondida dentro desse salmo específico que foi escrito pelo rei Davi há milhares de anos atrás. Davi era um homem que conheceu a pobreza, o medo, a perseguição, as dívidas, a falta. Ele passou por tudo isso antes de se tornar rei. E foi exatamente por ter vivido essas experiências que ele pôde escrever esse salmo com autoridade espiritual. Ele não estava falando teoria. Ele estava testemunhando algo que ele próprio havia experimentado na carne. Quando Davi diz que nunca viu o justo desamparado, ele está falando de décadas, observando como Deus cuida daqueles que o buscam de verdade. Ele viu situações impossíveis serem resolvidas. Viu provisão vindo de lugares inesperados. Viu milagres financeiros que desafiavam toda a lógica humana. E ele colocou isso em palavras inspiradas pelo Espírito Santo para que essas palavras se tornassem uma chave espiritual para todos que viessem depois dele. E é exatamente isso que esse salmo é. Não é apenas um texto bonito para ler e se emocionar. É uma chave que, quando usada corretamente, abre portas no mundo espiritual que estavam trancadas há anos. Eu sei que você, que está me ouvindo agora, já tentou tantas coisas, já fez tantas orações, já chorou tanto pedindo a Deus uma solução para suas dívidas, já passou noites acordado, calculando contas e procurando saídas que não aparecem. Já sentiu aquele aperto no peito quando abre o aplicativo do banco e vê os números vermelhos gritando sua incapacidade.
Já teve vergonha de dizer não para seus filhos quando pedem algo simples, porque você simplesmente não tem condições naquele momento? Já fingiu que está tudo bem quando por dentro você está se despedaçando? Eu sei tudo isso, porque já conversei com milhares de pessoas que vivem exatamente essa realidade e por isso eu preciso te contar o resto da história de seu José, porque o que ele descobriu pode ser exatamente o que você precisa para sair dessa prisão financeira de uma vez por todas. Então preste muita atenção, porque cada palavra que eu vou falar agora tem peso espiritual e pode ser a diferença entre você continuar preso ou finalmente experimentar a libertação que Deus tem preparada para você. Depois que seu José encontrou aquele salmo na madrugada, ele não simplesmente leu uma vez e voltou para a cama esperando que as coisas mudassem magicamente. Não funciona assim. Ele entendeu pelo Espírito Santo que existia um protocolo espiritual que precisava ser seguido. Foi como se o céu tivesse baixado um manual de instruções direto em seu coração. E ele seguiu exatamente o que foi mostrado a ele. Primeira coisa que ele fez foi tomar uma decisão consciente de que durante 7 dias seguidos ele ia dedicar um momento específico do dia para orar esse salmo com fé genuína. Ele escolheu o amanhecer porque é o momento em que o dia está começando e tudo é possível. É o momento em que a maioria das pessoas ainda está dormindo. E existe um silêncio espiritual que facilita a conexão com o divino. Então, todo dia, durante 7 dias, ele acordava antes do sol nascer. Lavava o rosto com água fria para despertar, tomava um copo de água, ia até o quartinho, onde guardava a Bíblia, acendia uma vela branca simples, não por superstição, mas como um símbolo de luz afastando as trevas. Ajoelhava no chão frio de cerâmica porque ele queria que aquilo doesse um pouco no corpo, para lembrar que era sério. Colocava a mão direita sobre o coração e a mão esquerda sobre a Bíblia aberta no Salmo 37. E então ele começava a orar, mas não era uma oração de pedinte, era uma oração de filho reivindicando herança. Ele dizia em voz firme, mesmo que trêmula de emoção: Senhor, a tua palavra diz que nunca viste o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu sou teu filho, eu sou justo não por mérito próprio, mas pelo sangue de Jesus. Portanto, essa promessa é minha, eu tomo posse dela agora. Eu declaro que as dívidas que me sufocam não têm mais autoridade sobre minha vida. Eu decreto que a provisão sobrenatural vai começar a fluir em minha direção a partir deste momento. E depois dessas declarações, ele lia o salmo inteiro em voz alta, lentamente, permitindo que cada palavra penetrasse em seu espírito. Ele não corria, não tinha pressa, e cada versículo era saboreado, cada promessa era abraçada. Cada palavra era como uma martelada quebrando as cadeias espirituais que prendiam suas finanças. No primeiro dia, quando ele fez isso, nada aconteceu visivelmente no mundo natural. As dívidas continuavam lá, os boletos continuavam vencidos, o banco não ligou para cancelar nada. Mas dentro dele, algo mudou. O medo começou a dar lugar para uma calma estranha. Aquela angústia que apertava o peito 24 horas por dia começou a afrouxar. Ele ainda não entendia o que estava acontecendo, mas ele sentiu que algo no reino espiritual tinha se movido. No segundo dia, ele acordou e repetiu o processo exatamente da mesma forma. Ajoelhou, colocou as mãos na mesma posição, fez as mesmas declarações, leu o salmo inteiro com a mesma reverência. E nesse segundo dia, ele sentiu algo diferente. Uma força estranha começou a subir do fundo da alma dele. Era como se um guerreiro adormecido dentro dele estivesse despertando.
Aquela sensação de vítima das circunstâncias começou a se transformar em sensação de vencedor, que apenas está esperando a manifestação da vitória. Ele não conseguia explicar logicamente, mas ele sabia que algo estava acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. No terceiro dia, quando ele acordou, algo impressionante aconteceu. Ele acordou com o coração leve pela primeira vez em meses. Não tinha aquele peso esmagador que normalmente o acompanhava desde o momento em que abria os olhos. Era como se um fardo invisível tivesse sido arrancado dos ombros dele durante a noite. Ele foi fazer a oração do terceiro dia com uma expectativa crescente. Começou a sentir que algo grande estava prestes a acontecer. No quarto dia veio a primeira manifestação no mundo natural. Ele estava em casa pela manhã, era um número desconhecido, e o coração dele apertou, porque normalmente número desconhecido significa cobrança. Mas algo dentro dele disse para atender. Ele atendeu com a mão tremendo, e do outro lado da linha estava um amigo de infância com quem ele não falava há mais de 25 anos. Esse amigo disse que tinha sonhado com ele 3 noites seguidas, e no sonho, uma voz dizia para ele procurar o José e devolver um dinheiro que ele havia emprestado décadas atrás. O amigo disse que ele tinha esquecido completamente dessa dívida antiga, mas que o sonho foi tão forte e repetitivo que ele não conseguiu ignorar. E então ele perguntou onde podia depositar o dinheiro. Seu José ficou em silêncio, segurando o telefone, sem acreditar no que estava ouvindo. Ele nem lembrava mais desse empréstimo de tanto tempo atrás, porque tinha dado por perdido. Mas ali estava Deus movendo o coração de alguém para começar a manifestar a provisão. O valor não era grande, eram apenas R$700. Mas para ele, naquele momento, era uma fortuna. E mais importante do que o valor, era a confirmação espiritual de que Deus estava trabalhando na situação dele. Quando ele desligou o telefone, caiu de joelhos no meio da sala e começou a chorar copiosamente. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de gratidão, de confirmação de que ele não estava louco, de que a oração estava funcionando, de que Deus estava se movendo a favor dele. No quinto dia, ele acordou com uma convicção inabalável. Foi fazer a oração com autoridade ainda maior. Declarou com voz firme que a libertação total estava próxima, que as correntes estavam caindo, que a provisão estava vindo. No sexto dia, ele passou o dia inteiro em paz inexplicável, mesmo sabendo que ainda devia aqueles R$47 mil ao banco. Ele simplesmente sabia no fundo do coração que a vitória estava garantida. E então chegou o sétimo dia, o último dia do ciclo de oração que ele havia se comprometido a fazer. Ele acordou antes do amanhecer como nos dias anteriores. Fez toda a oração com ainda mais intensidade, porque sabia que aquele era o dia do fechamento do ciclo espiritual. Quando terminou a oração, ele sentiu uma paz tão profunda descer sobre ele que era quase tangível. Era como se o próprio Espírito Santo tivesse entrado no quarto e envolvido ele em um abraço. Ele passou o dia sétimo em jejum sem planejar. Simplesmente não sentiu vontade de comer. Seu espírito estava tão conectado com o céu que o corpo físico nem pedia alimento. E então, na manhã do oitavo dia, no dia seguinte, ao término do ciclo de 7 dias de oração, aconteceu o impossível. Ele estava tomando café com sua esposa quando o telefone tocou. O número no visor mostrava que era do banco. Seu coração acelerou, mas não era o medo de antes, era uma aceleração de expectativa. Ele atendeu, e uma voz feminina educada do outro lado disse: "Bom dia, senhor José. Aqui é da central de relacionamento do banco.
Estou ligando em referência à sua conta. Ele respirou fundo, se preparando para ouvir mais uma cobrança. Mas o que veio a seguir, ele nunca vai esquecer pelo resto da vida. A atendente continuou: Senhor José, estou verificando aqui no sistema e não consta mais nenhuma pendência financeira no seu nome. Todas as dívidas foram quitadas e sua conta está regularizada. Ele ficou em silêncio absoluto, processando aquelas palavras. Achou que tinha ouvido errado, então ele perguntou com voz trêmula: Como assim não consta mais dívida? Eu devo 47 mil reais. A atendente respondeu com naturalidade: Deixe eu verificar novamente, senhor. E depois de alguns segundos ela confirmou: Não, senhor. Aqui está zerado, não há nenhum débito pendente. Inclusive sua conta está com status de cliente regular sem restrições. Ele não conseguiu segurar. As lágrimas começaram a descer enquanto ele ainda segurava o telefone. Ele pediu para ela verificar mais uma vez, porque aquilo parecia impossível. Ela verificou e disse que havia uma observação no sistema dizendo que a dívida tinha sido baixada por revisão sistêmica sem maiores detalhes. Ela mesma parecia confusa, mas confirmou que estava tudo zerado e que ele não devia mais nada. Quando ele desligou aquele telefone, as pernas falharam e ele caiu sentado na cadeira. A esposa, que estava vendo tudo, correu perguntando o que tinha acontecido. Ele tentou falar, mas a emoção não deixava as palavras saírem. Finalmente ele conseguiu dizer entre soluços: Zerou, tudo zerou, Deus apagou a dívida. E então os dois se abraçaram e choraram juntos ali na cozinha daquela casa simples. Choraram de alívio, choraram de gratidão, choraram porque viram com os próprios olhos um milagre que desafia toda a explicação humana. Depois que se acalmou um pouco, seu José pegou a Bíblia velha do avô, abriu no Salmo 37, leu novamente em voz alta e disse: Nunca vi o justo desamparado. Agora eu entendo, avô. Agora eu entendo. E minha querida criança que está me ouvindo agora, você precisa entender que isso não foi magia, não foi feitiçaria, não foi manipulação espiritual. Foi a aplicação correta de uma lei espiritual que está escrita na Bíblia. Quando você declara a palavra de Deus com fé genuína e persistência, você alinha o céu e a terra. Você ativa o mundo espiritual para trabalhar a seu favor. Você dá permissão legal para Deus intervir em situações que pareciam impossíveis. Existe uma dimensão espiritual que é muito mais real e poderosa do que a dimensão física que vemos com nossos olhos naturais. E quando você aprende a operar nessa dimensão espiritual através da oração correta, da fé genuína, da declaração da palavra de Deus, coisas sobrenaturais começam a acontecer na sua vida. Sistemas que pareciam imutáveis começam a se dobrar. Dívidas que pareciam impagáveis começam a desaparecer. Portas que estavam trancadas começam a se abrir. Provisão começa a vir de lugares que você nem imaginava que existiam. E tudo isso não porque você é especial ou melhor do que outros, mas porque você entendeu como funciona o reino espiritual e começou a cooperar com as leis que Deus estabeleceu. Agora, eu preciso te fazer algumas perguntas muito importantes e quero que você seja completamente honesto consigo mesmo. Primeira pergunta: você realmente acredita que Deus pode fazer um milagre financeiro na sua vida? Ou no fundo do seu coração existe uma voz de descrença dizendo que isso funciona para outros, mas não para você? Segunda pergunta: você está disposto a fazer como seu José fez? Acordar todo dia durante 7 dias seguidos? Buscar a Deus com sinceridade? Declarar o Salmo 37 com fé? Ou você quer apenas ouvir a história e continuar na mesma posição de antes, sem tomar nenhuma ação prática? Terceira pergunta:
Você está pronto para perdoar todas as pessoas que te feriram financeiramente, que te devem e nunca pagaram, que te prometeram ajuda e desapareceram? Porque enquanto você carregar mágoa e ressentimento no coração contra essas pessoas, sua prosperidade vai ficar bloqueada espiritualmente. Quarta pergunta: quando sua situação melhorar, você vai ser grato a Deus? Estas perguntas não são retóricas, minha querida criança. Elas são fundamentais porque revelam o estado real do seu coração. E Deus sempre olha para o coração antes de liberar provisão sobrenatural. Ele precisa saber que você está preparado internamente para receber o que Ele quer te dar. Que você não vai se tornar orgulhoso quando o dinheiro chegar. Que você vai usar os recursos com sabedoria e propósito, que você vai honrar a Ele em primeiro lugar com suas finanças. E se seu coração está alinhado corretamente, então não existe força no céu ou na terra que possa impedir a prosperidade divina de chegar até você de forma poderosa e transformadora. Agora deixe eu te explicar por que especificamente o Salmo 37 tem esse poder tão grande de libertar pessoas de dívidas. Esse salmo não é apenas um texto inspirador, é uma senha espiritual. É um código de acesso para uma dimensão de provisão divina que a maioria das pessoas nunca descobre. Quando você lê esse salmo com entendimento espiritual, você percebe que ele não está falando de ficar rico ou acumular riquezas materiais. Ele está falando de algo muito mais profundo. Ele está falando de viver sob o cuidado constante de Deus, de ter a certeza inabalável de que você nunca será abandonado, de saber que mesmo nos momentos de dificuldade, a provisão virá porque você tem um Pai Celestial que cuida de você. O versículo 25 diz algo revolucionário. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pense bem no que isso significa. Davi está dizendo que em todas as décadas que ele viveu, em todas as situações que ele enfrentou, em todas as crises que ele atravessou, ele nunca viu uma pessoa que serve a Deus de verdade ser completamente abandonada, ao ponto de não ter nem o pão básico para comer. Isso não significa que o justo nunca passa por dificuldades. Significa que mesmo na dificuldade, Deus sempre providencia uma saída, sempre abre um caminho, sempre traz provisão de alguma forma. E quando você declara esse versículo com fé, você está lembrando o universo espiritual de uma verdade eterna. Você está dizendo que a escassez total não faz parte da identidade de um filho de Deus. Você está reivindicando sua herança espiritual. Você está tomando posse do que já é seu por direito. E essa mudança de postura é o que ativa o milagre. Porque a maioria das pessoas ora como mendigo espiritual. Elas imploram, elas suplicam, elas choram pedindo como se Deus fosse relutante em ajudar. Mas quando você entende quem você é em Cristo, você para de mendigar e começa a reivindicar. Você para de implorar e começa a declarar. Você para de duvidar e começa a agradecer antecipadamente. E é essa fé que agrada a Deus, é essa postura que move o céu. Foi exatamente isso que seu José fez durante aqueles 7 dias. Ele não ficou implorando, Deus me ajuda, Deus tenha pena de mim. Deus, eu não aguento mais. Ele declarou, Senhor, tua palavra diz que o justo não é desamparado. Eu sou teu filho, portanto eu tomo posse dessa promessa agora. E quando você ora assim, algo poderoso acontece no mundo espiritual.
É como se você estivesse apresentando um documento legal nos tribunais celestiais. Você está dizendo: aqui está a promessa que você mesmo fez. Eu creio nela, eu a reivindico. Agora cumpra o que prometeu. E Deus honra esse tipo de fé, porque ela não é presunçosa. Ela é baseada na palavra dele. Ela é baseada no caráter dele. Ela é baseada nas promessas dele. Agora tem algo muito importante que eu preciso te ensinar sobre como fazer essa oração corretamente. Porque não basta apenas ler o Salmo mecanicamente, esperando que algo mágico aconteça. Existe um protocolo espiritual que precisa ser seguido, e vou te ensinar agora, passo a passo, exatamente como fazer. Primeiro passo: você precisa se comprometer com 7 dias consecutivos de oração. Não pode ser hoje sim, amanhã não. Precisa ser todo dia durante 7 dias seguidos, porque o número 7 na Bíblia representa completude, perfeição, ciclo completo. Quando você completa os 7 dias, você fecha um ciclo espiritual que libera o poder de Deus para a manifestação. Segundo passo: escolha um horário específico do dia e mantenha esse horário durante os 7 dias. Pode ser ao amanhecer, como seu José fez. Pode ser antes de dormir. Pode ser no meio do dia, se for o único momento que você tem disponível. O importante é manter consistência, porque isso cria uma disciplina espiritual e mostra a Deus que você está levando a sério. Terceiro passo: encontre um lugar onde você possa ficar sozinho sem interrupções. Pode ser seu quarto, pode ser um cantinho da casa, pode ser até o banheiro se for o único lugar privado que você tem. O importante é que seja um lugar onde você possa se concentrar completamente sem distrações. Quarto passo: antes de começar a oração física, prepare seu coração espiritualmente. Peça perdão por qualquer pecado que você tenha cometido. Perdoe qualquer pessoa que tenha te machucado. Declare que você está se aproximando de Deus com coração puro e intenções sinceras. Quinto passo: pegue sua Bíblia física, se você tiver uma. Abra no Salmo 37. Coloque uma mão sobre o coração e outra sobre a Bíblia. Esse gesto físico tem significado espiritual. Você está conectando seu coração com a palavra de Deus. Sexto passo: comece declarando em voz alta: Senhor, eu venho diante de Ti no nome de Jesus. Eu creio na Tua palavra. Eu creio nas Tuas promessas. Eu declaro que o Salmo 37 é verdadeiro e que ele se aplica à minha vida agora. Sétimo passo: leia o Salmo 37 inteiro em voz alta. Não corra. Leia devagar. Permita que cada palavra penetre em seu espírito. Quando chegar no versículo 25, leia com ênfase especial. Repita ele 3 vezes se sentir necessidade. Oitavo passo: depois de ler o salmo completo, faça sua oração pessoal, falando com Deus sobre suas dívidas específicas. Pode chorar, pode se emocionar, pode desabafar. Deus quer ouvir o que está no seu coração, mas depois do desabafo, não termine a oração no desespero. Termine declarando vitória. Termine agradecendo como se o milagre já tivesse acontecido. Diga: obrigado, Senhor, porque as dívidas estão sendo canceladas. Obrigado porque a provisão está vindo. Obrigado porque eu sei que Tu és fiel. Nono passo: levante-se daquele lugar de oração com uma postura diferente. Não saia arrastando o peso do mundo nos ombros. Saia sabendo que você acabou de ativar algo poderoso no reino espiritual. 10º passo: durante esses 7 dias, preste atenção nos sinais.
Deus pode falar através de sonhos, através de pessoas que vão cruzar seu caminho, através de oportunidades inesperadas, através de ideias que vão surgir na sua mente. E tem algo mais que você precisa saber, minha querida criança. Durante esses 7 dias de oração, pode ser que você enfrente resistência espiritual. Pode ser que surjam dúvidas na sua mente. Pode ser que as circunstâncias pareçam piorar antes de melhorar. Pode ser que você sinta vontade de desistir no 3º ou 4º dia. Mas você precisa entender que isso é uma guerra espiritual. O inimigo não quer que você seja libertado financeiramente, porque quando você prospera, você se torna uma ameaça para o reino das trevas. Você se torna alguém que pode ajudar outros, que pode financiar a obra de Deus, que pode ser instrumento de transformação. Então ele vai tentar de todas as formas possíveis te fazer desistir. Vai plantar pensamentos como: isso não está funcionando, você está perdendo seu tempo, sua situação é diferente, Deus não vai fazer isso por você. Mas quando esses pensamentos vierem, você precisa reconhecê-los como mentiras do inimigo e rejeitá-los conscientemente. Declare em voz alta: eu rejeito essa mentira. Eu me apego à verdade da palavra de Deus. Eu vou completar os 7 dias porque eu sei que a vitória está garantida. E continue firme, não importa o que aconteça. Não importa o que você sinta, não importa o que as circunstâncias pareçam dizer. Mantenha-se firme na fé até completar o ciclo de 7 dias. Porque quando você completa algo que iniciou, você demonstra fidelidade e Deus recompensa fidelidade. Seu José me contou que no 4º dia, quando ele recebeu aquele telefonema do amigo devolvendo o dinheiro antigo, ele quase desistiu de continuar os dias restantes, porque achou que aquele já era o milagre. Mas algo dentro dele disse para continuar até o final, para completar os 7 dias conforme ele havia se comprometido. E foi bom que ele obedeceu, porque o milagre completo, o cancelamento total daqueles 47 mil reais, só veio no 8º dia, após ele ter completado fielmente todo o ciclo. Imagine se ele tivesse desistido no 4º dia. Ele teria recebido apenas os 700 reais e continuaria devendo o resto. Mas porque ele foi fiel até o fim, ele recebeu a libertação total. E é isso que eu quero para você. Não quero que você experimente apenas uma melhora parcial. Quero que você experimente libertação total, cancelamento completo de dívidas, restauração financeira sobrenatural. E isso só vai acontecer se você for fiel ao processo completo. Agora, antes de eu te guiar em uma oração poderosa, baseada nesse salmo, eu preciso que você faça algo muito importante. Eu quero que você escreva aqui nos comentários as seguintes palavras: eu tomo posse da minha libertação financeira através do Salmo 37. Escreva isso agora. Não continue assistindo sem escrever, porque quando você escreve publicamente, você está fazendo uma declaração de fé diante de testemunhas. Você está tomando uma posição espiritual. Você está dizendo para o mundo natural e para o mundo espiritual que você acredita. E essa declaração pública tem poder, tem autoridade, tem peso espiritual. Então pare o vídeo agora se precisar. Vá até os comentários, escreva essa frase com fé e depois volte para continuarmos. E além de escrever nos comentários, eu quero que você se inscreva neste canal, se ainda não é inscrito, e ative o sininho de notificações, porque aqui não é apenas mais um canal de mensagens motivacionais vazias. Aqui é um lugar onde a palavra de Deus é ensinada com poder e unção. Aqui é um lugar onde milagres acontecem, onde vidas são transformadas, onde pessoas como seu José encontram esperança e libertação. E quando você se inscreve, você está dizendo que quer fazer parte dessa família espiritual.
Você está dizendo que quer receber mais revelações como essa. Você está dizendo que quer crescer espiritualmente. Então não saia daqui sem se inscrever, porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais para te ensinar através deste canal. Agora chegou o momento que você estava esperando. Vou te guiar em uma oração poderosa, baseada no Salmo 37, uma oração que, se você fizer com fé genuína, vai ativar o mesmo poder que libertou seu José. Então não seja apenas um espectador passivo. Eu quero que você participe dessa oração comigo, onde quer que você esteja, no seu quarto, no trabalho, no ônibus, na rua, não importa. Pare o que está fazendo, se puder, feche os olhos, coloque a mão sobre o coração, respire fundo, esqueça todo o barulho ao seu redor, esqueça as preocupações, esqueça as dívidas, e vamos juntos falar com o Pai Celestial que nos ama e que tem poder para mudar nossa situação completamente. Repita comigo, não como quem apenas lê palavras, mas como quem está realmente conversando com Deus. Pai Celestial, eu venho diante da Tua presença agora em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Eu venho com o coração quebrantado, mas cheio de esperança. Durante muito tempo, eu carreguei o peso das dívidas sozinho. Eu tentei resolver tudo com minhas próprias forças e falhei. Mas hoje eu entendi que existe um caminho espiritual. Existe uma promessa na Tua palavra que é para mim. O Salmo 37 diz que nunca viste o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor, eu me agarro a essa promessa com todas as minhas forças. Eu declaro que ela é verdadeira. Eu declaro que ela se aplica à minha vida neste exato momento. Eu não sou desamparado porque Tu és meu Pai. Eu não sou esquecido porque Tu me conheces pelo nome. Eu não sou abandonado porque Tu prometeste estar comigo sempre. Senhor, eu coloco diante de Ti cada uma das minhas dívidas agora. Essa dívida do banco que me sufoca. Essa dívida do cartão que cresce com juros absurdos. Essa dívida com pessoas que me cobram e me envergonham. Essa dívida que me tira o sono e rouba minha paz. Eu entrego tudo nas Tuas mãos poderosas, porque eu sei que o que é impossível para mim é possível para Ti. Senhor, eu Te peço que entres na minha situação financeira agora com Teu poder sobrenatural, que toques nos corações das pessoas que me cobram, que cries soluções que eu não consigo enxergar, que abras portas de provisão que estavam fechadas, que faças o dinheiro começar a fluir na minha direção de formas inesperadas. Eu decreto que toda dívida injusta será cancelada, que todo bloqueio financeiro será removido, que toda maldição de pobreza será quebrada, que todo padrão de escassez será destruído. Eu declaro que a partir de hoje minha vida financeira está sendo restaurada sobrenaturalmente, que as correntes estão caindo, que as portas estão se abrindo, que a provisão está vindo, Senhor. Assim como fizeste com Teu servo José, livra-me de todas as minhas dívidas, de uma forma que só possa ser explicada como milagre. Que quando as pessoas perguntarem como eu consegui sair daquela situação impossível, eu possa testemunhar que foi Tua mão poderosa operando a meu favor. Eu oro agora por cada pessoa que está fazendo essa oração comigo. Eu decreto que o mesmo milagre que aconteceu com seu José vai acontecer com cada um. Que nos próximos dias começaremos a ver sinais, que em 7 dias veremos manifestações, que em breve teremos testemunhos poderosos para dar, Senhor. Eu me comprometo a Te dar toda a glória quando o milagre acontecer. Eu me comprometo a ajudar outros que estão passando pela mesma dificuldade. Eu me comprometo a ser fiel com as finanças que Tu colocares em minhas mãos. Eu declaro no nome de Jesus que as dívidas não têm mais poder sobre mim. Eu declaro que a prosperidade de Deus está sobre minha vida.
Eu declaro que o Salmo 37 está se cumprindo em mim agora. E por mais que as dúvidas tentem se levantar, eu vou repetir essa verdade todos os dias. Nunca vi o justo desamparado. Nunca vi o justo desamparado. Nunca vi o justo desamparado. Obrigado, Senhor, porque o milagre já começou. Obrigado porque a resposta está a caminho. Obrigado porque eu sei que Tu és fiel e que não falhas. Em nome de Jesus eu oro, amém. Agora respire fundo, minha querida criança. Permaneça em silêncio por alguns segundos. Sinta algo acontecendo dentro de você. É a paz de Deus descendo, é a certeza sendo plantada, é a fé sendo ativada. Algo mudou no reino espiritual agora neste momento. E nos próximos dias você vai começar a ver as evidências no mundo natural. Mas lembre-se, você precisa fazer como seu José fez. Essa oração que você acabou de fazer precisa ser repetida durante 7 dias seguidos. Sempre no mesmo horário, com a mesma fé, com a mesma determinação. E eu profetizo sobre sua vida que quando você completar esses 7 dias, você vai ter um testemunho poderoso para compartilhar. Você vai voltar aqui neste vídeo e vai escrever nos comentários contando como Deus operou milagrosamente em sua situação financeira. E seu testemunho vai fortalecer a fé de outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou. Então, eu te convido agora a começar esse ciclo de 7 dias hoje mesmo. Não deixe para amanhã, não procrastine. Comece agora, porque cada dia que você adia é um dia a mais, vivendo sob o peso das dívidas. Comece agora e permita que Deus comece a trabalhar em sua situação hoje. Que a paz do Senhor inunde seu coração. Que a esperança seja renovada dentro de você. Que você viva para testemunhar que Deus é real e que Ele cuida dos seus filhos de forma sobrenatural. Fique na certeza de que seu milagre já começou e que em breve você estará vivendo a libertação financeira completa que Deus tem preparada para você. Até a próxima mensagem. Fique na paz.